Fala galera, tudo certo, tudo em paz? Professor Mike Williams na área. Pessoal, antes da gente começar a nossa videoaula de hoje, verifica se você é inscrito aí no canal. Ainda não é? Pois então te inscreve no canal e ative o sininho para você receber as notificações. E detalhe, hein, galera? Dê like, acerta o dedo aí, dê muito like. Quanto mais like você der no nosso vídeo, o algoritmo do YouTube entende que o nosso vídeo é bom e que o nosso vídeo, o nosso trabalho, ele é importante para você e para as demais pessoas que também vão receber o nosso vídeo. Beleza, galera? Olha só, na videoaula de hoje você não pode fazer concurso público sem saber disso. Você quer saber o que é? Depois da vinheta. Vamos lá. Fala galera, tranquilo? Bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, vamos dar continuidade às proposições, né? Em que a gente analisa as proposições através do conectivo que você usa, né? Na aula passada nós vimos a condicional, nós vimos a disjunção, nós vimos a negação, né? Nós vimos o se, somente se, que é o bicondicional. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade nesse assunto muito corriqueiro na prova da FADESP, tá certo, galera? Deixa eu só fazer aqui uma configuração tranquila do meu microfone para a gente começar aqui. Tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Vamos lá, galera. Então, começando aqui a nossa aula de hoje. Olha lá, deixa eu ficar aqui no cantinho para que a gente possa mencionar para vocês o que vai aparecer agora. Tá? Então, como nós vimos na aula passada, ó, o chamado modificador lógico, que é a negação, né? Eu tenho como exemplo aqui uma proposição. O 40, ele é um número composto, como ele diz aqui, né? Quando eu nego que o 40 é um número composto, eu vou dizer que o 40 não é um número composto, né? Uma proposição que Brasília é a capital do Brasil. Quando eu nego essa preposição, eu digo que Brasília não é a capital do Brasil. Lembra que o conectivo, o símbolo que a gente usa é esse tio aqui, né? Deixa eu dar uma ampliada para você aí. Olha lá, né? Então, o conectivo que a gente usa, o símbolo que a gente usa, é esse tracinho aí, esse tio, né? Que está dizendo que eu estou negando a proposição. Tá? Então, a mesma coisa acontece quando eu nego o seguinte. Olha só. Para obter a negação de uma sentença, podemos utilizar o modificador não. Então, uma maneira de eu negar uma proposição é eu dizer não, ou também não é verdade que, ou também eu posso usar falso que, e também não é o caso que. Então perceba, galera, você tem que ter muito cuidado, tá? Quando você faz a negação. Então perceba que você tem aí 1, 2, 3, 4 maneiras de você negar uma proposição, né? Você pode simplesmente dizer não, você pode simplesmente dizer não é verdade que, falso que, ou, né, cadê? Aqui. Aqui, né? Falso que e não é o caso que. Por exemplo, eu digo assim, o Avaí é o melhor time de Santa Catarina. O Avaí é o melhor time de Santa Catarina. A sua negação pode ser o quê? O Avaí não é o melhor time de Santa Catarina. Então, já estou fazendo uma negação. Deixa eu tirar esse coisa aqui e vou trazer esse para cá, que esse aqui está melhor, até porque fica melhor entendido. Deixa eu só colocar aqui layout da página. Deixa eu colocar aqui na largura da página para a gente visualizar legal. Ó, pronto, largura da página. Então vamos voltar aqui.
lá na negação. Tá? Então vamos lá. Tá? Esse aqui, galera, né, é o nosso novo material de raciocínio lógico, tá? Tô mandando para vocês aí, vai estar disposto na plataforma de vocês, tá? É o novo material já com mais exercícios gabaritados, fica à disposição, vai ficar à disposição de vocês na nossa plataforma, tá? Então vamos lá. Quando eu digo que o Avaí, bem aqui, ó, quando eu digo que o Avaí é o melhor time de Santa Catarina, eu posso negar dizendo que o Avaí não é o melhor time de Santa Catarina. Eu posso dizer que não é verdade que o Avaí é o melhor time de Santa Catarina. Então, novamente, eu estou negando. E é falso que o Avaí é o melhor time de Santa Catarina. Então, perceba que eu posso utilizar essas 3 maneiras, essas 4 maneiras também, né? É o caso que também posso usar para fazer a negação de uma preposição, tá? Se uma proposição é verdadeira, a sua negação será falsa. Então perceba, né? Quando eu digo que o Mike é professor de história, beleza? O Mike é professor de história. Isso é verdade. O Mike é professor de história. Isso é falso. Confere? Isso é falso, porque eu sou professor de matemática. Como é que eu nego, então? O Mike não é professor de história. Aí isso passa a ser verdadeiro. Mas veja que toda proposição verdadeira, quando eu nego, ela passa a ser falsa. E toda proposição falsa, quando eu nego, ela passa a ser uma proposição verdadeira. Isso é muito importante, galera, para a gente estar no nosso entendimento. Deixa eu só ajeitar aqui a minha caneta para a gente poder ir rabiscando e conforme a gente vai rabiscando, você vai acompanhando a aula. Tá? Então vamos lá. Beleza. Então estamos aqui, ó. O outro exemplo tradicional, né? O estado de Santa Catarina, então eu tenho essa preposição aqui, ó. O estado de Santa Catarina é banhado pelo Oceano Atlântico, né? O estado de Santa Catarina é banhado pelo Oceano Atlântico. Isso é uma proposição verdadeira, tá? Agora, como é que eu nego? Eu nego fazendo o tio P, né, da proposição. O estado de Santa Catarina não é banhado pelo Oceano Atlântico. Portanto, se não é banhado pelo Oceano Atlântico, isso aqui é uma preposição falsa, tá? Então perceba que a gente vai ter que ter este cuidado, né? Este cuidado aí. Ok? Bom, então é importante, o que é importante, Mike, eu saber? O que é importante? É importante você saber, né, que a negação de uma negação será sempre uma afirmação. Então, se tu fores negar algo que já está negado, quando tu vais negar algo que já está negado, você acaba afirmando. E aí, olha só, o que acontece? A negação de uma negação vai dar a própria proposição, vai dar a própria afirmação. Então você acaba fazendo uma afirmação. Ok? Deixa eu dar aqui uma ajustada no quadro para você enxergar legal. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Opa. Vamos diminuir aqui. E aqui a gente vai puxar um pouquinho para cá. Pronto. Agora sim. Ajustando aqui, viu, galera? Pronto. Beleza. Tranquilaço. Tá? Vamos seguir. Olha lá.
Alguns casos particulares, né, galera, da negação, tá? As proposições do tipo nenhum, nenhuma, ninguém, também são casos particulares das negações, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui. Nenhum homem... Cadê? Peraí. Aqui. Nenhum voto foi anulado, tá? Então, um exemplo de uma proposição. Nenhum voto foi anulado. Aí eu ponho uma negação. Algum voto foi anulado. Então perceba que quando eu digo que algum voto foi anulado, eu estou negando a proposição de cima, né? Nenhuma prova foi encontrada no local do crime. Isso é uma proposição. Como é que eu posso negar ela? Alguma prova foi encontrada no lugar do crime. Então perceba que também, para que eu possa negar uma proposição, eu posso usar também os termos, né? Para negar uma proposição, eu também posso usar os termos. Nenhum, nenhuma, ninguém, algum, alguma, alguém. Então isso é um exemplo de você negar uma proposição, né? R, uma proposição R. Ninguém gosta de mim. Então, quando eu nego essa proposição, alguém gosta de mim. Beleza? Observação importante para quando a gente negar as proposições. Outro importante exemplo de negação, né? Quando eu uso a palavra algum, quando eu digo existe, quando pelo menos um, né? Então, por exemplo, a proposição nenhum homem é fiel. Como seria a sua negação? Nenhum homem é fiel. Como seria a sua negação? Algum homem é fiel ou existe homem fiel. Ou pelo menos um homem é fiel. Então perceba que quando você diz algum, quando você diz existe, quando você diz pelo menos um, você também está negando a proposição, tá? Quando nós temos proposições do tipo, olha lá, quando nós temos proposições do tipo todo, né? Quando nós temos agora proposições desse tipo aqui, ó, todo ou toda, todos ou todas, alguma ou alguns, algum, alguns ou algumas, não, não. Vamos vir para cá. Deixa eu reduzir isso aqui para ficar melhor de enxergar na hora que você for estudar. Termina aqui. Puxar para cá. Pronto. Agora sim, vamos seguir, né? Então vamos lá. Observe que nesse caso nós temos que negar o verbo. Então, galera, toda vez que tu tem todo ou toda, todos ou todas, algum, alguma, alguns, algumas, né? Não, não. Para você, quando você encontrar esses tipos de proposição, para você negar esse tipo de proposição, você vai negar o verbo, né? Então, por exemplo, todos os animais são mamíferos. Como é que eu posso negar quando eu tiver a palavrinha, né, todos, né? Então, algum animal não é mamífero. Algum animal não é mamífero. Existe um animal que não é mamífero, né? Existe um animal que não é mamífero. Pelo menos um animal não é mamífero. Então perceba que a negação dessa proposição, ela pode ser algum, aí eu nego. Existe, aí eu nego. Pelo menos um, e aí eu nego, tá? Então isso são exemplos de proposições em que nós vamos negar, tá?
Então vamos lá. Observe as sentenças abaixo. O termo nem antes do termo todo significa que temos que negar a frase. Então vamos lá. Nem todo. Então, por exemplo, o termo nem antes do termo todo significa que temos que negar a frase. Então, nem todo livro é instrutivo. Algum, quando eu uso a palavra algum e uso não, eu já estou negando. Algum livro não é instrutivo. Tá certo, pessoal? Muito importante essas informações da parte de negação. Tá ok? Então vamos lá. E aí eu coloquei aqui umas questões para a gente fazer uma análise das questões bem minuciosa, tá? Vamos fazer uma análise aí das questões minuciosamente. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá, ele diz assim: qual das frases abaixo podem ser consideradas proposições lógicas? Qual das proposições abaixo podem ser consideradas proposições lógicas? Qual das frases abaixo, né? Vamos ver a primeira aí. João está em casa. Ele está fazendo uma afirmação, né, galera? João está em casa. Eu não tenho aí uma proposição lógica, né? Ele está apenas afirmando que João está em casa, tá? Então aqui eu não tenho uma proposição lógica. Hoje é feriado, né? Ele está fazendo uma interrogativa, né? É uma frase interrogativa. Então aqui também eu não tenho uma proposição lógica, né? Vai tomar banho. Então eu tenho aqui uma exclamativa, que também não faz parte de uma proposição lógica, né? Ele chegou de viagem e logo foi trabalhar. Ele foi de viagem e logo foi trabalhar. Por que eu considero essa número 4 como sendo uma proposição lógica? Perceba que nessa frase ele usa um conectivo. Quem é o conectivo? O conectivo e. E o conectivo e significa o quê, galera? Uma disjunção. Então, usou o conectivo e, você está fazendo uma disjunção entre duas proposições, né? Ele foi trabalhar, é uma proposição, né? E depois, logo, ele chegou de viagem, é uma proposição, logo foi trabalhar, é outra proposição. Então, eu estou juntando duas proposições simples com um conectivo e. Então, aqui nós temos uma proposição lógica, né? A número 5, a água está quente. Aí eu não estou utilizando nenhum conectivo, portanto, realmente é a número 4, tá? Então, para que você tenha uma proposição lógica, é necessário que você tenha um conectivo ligando duas proposições simples. Essa é a ideia para que você tenha uma proposição lógica, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer essa número 2. Vamos fazer a número 2. Cadê a número 2? Tá aqui. Vamos fazer a número 2. Qual das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica? Tá? Então ele quer que a gente identifique a frase que não apresenta essa característica comum.
Então vamos analisar lá. Qual é a frase que não apresenta essa característica comum? Vamos lá. Vamos analisar, galera. Olha só. A número 1, ele diz o seguinte, na número 1, hein? Na número 1. Ele diz aqui assim, ó. Que belo dia, né? Que belo dia. Aqui eu tenho uma frase, uma proposição exclamativa, né? Ele está afirmando que nesse dia você tem um belo dia, tá? Um excelente livro de raciocínio lógico. Então perceba que ele está nos dando aqui uma afirmação, né? Um excelente livro de raciocínio lógico. A3, o jogo terminou empatado, então eu tenho aqui uma proposição exclamativa. Perceba que essa aqui, ela tem uma característica lógica, essa aqui ela tem uma característica lógica que é comum à primeira. Perceba que você não tem aí perceba que você não tem aí nenhum conectivo sendo ligado aí, né? Existe vida em outros planetas do universo, né? Ele está aqui também fazendo uma afirmação. Escreva uma poesia, né? Então aqui ele está afirmando. E aí, pessoal, onde é que nós temos aí dessas 5 frases aquela que não tem características lógicas comum em relação às demais, né? Qual é que vocês acham? Lógico, né, pessoal? É a número 4. Por que é a número 4? Existe uma vida em outros planetas do universo, né? Então perceba aí que eu tenho 2 proposições. Existe vida em outros planetas. De onde? Do universo. Então, essa é a proposição que não segue a mesma característica lógica, né? Então, nós vamos ter aqui como alternativa, na questão, nós vamos ter como alternativa a letra D. Beleza? Não se preocupe, esse material vai estar disponível para vocês, com certeza absoluta. Tá bom? Olha aqui essa da CESP, né? A antiga CESP UNB. Olha lá. Julgue o seguinte item com certo ou errado, né? Na lista das frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições, tá? Então ele quer que a gente faça análise julgando certo ou errado, né? Vamos lá então. A frase dentro destas aspas é uma mentira. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Ele está afirmando isso daí. Então, isso aqui é uma afirmação. Ela é uma afirmação. Então, nós temos aí, na lista de frases representadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Quais são as 3 proposições? A gente vai fazer, julgar como certo ou errado. Beleza? Vamos fazer esse julgamento aí. Dá uma pausa no vídeo aí, dê uma pausa, analisa as frases, e depois você volta. Vai lá. Vamos lá então? Deu tempo aí, galera? Vamos lá. Então, julgue os itens
o seguinte item como certo ou errado. Ele está dizendo que na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Galera, quando é que você tem uma proposição lógica? Quando é que você vai ter uma proposição lógica, né? Toda proposição lógica, ela sempre vai ser definida como sendo toda oração que declara algo, tá? Podendo ser valorada, ela pode ter um valor como verdadeiro ou falso, sem caso em que ela se encaixe nas duas opções, tá? Por exemplo, dessa maneira, o que você pode observar? Que a frase, ela deverá ter sempre um sujeito e um predicado, tá? Então, toda proposição lógica, ela é definida como sendo toda oração que declara algo, podendo ser valorada como verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Bom, depende quando você coloca entre aspas. Então, aqui você tem uma proposição, né? Aqui você tem uma proposição. A expressão x mais y é positiva, né? Para todo valor de x positivo, para todo valor de y positivo, você terá uma proposição verdadeira como sendo positiva, né? O valor de raiz de 4 mais 3 vai dar 7. Raiz de 4, 2. Mais 3, 5 e não 7. É falsa, mas isso aqui não deixa de ser uma proposição, né? Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Ele marcou muito mais, né, galera? Então pode ser uma proposição falsa. Também é uma proposição. O que é isso? Né? Isso aqui é a única que não é uma proposição lógica. Então, na verdade, ele disse que nós temos 3 proposições. Na verdade, nós temos aí 4 proposições lógicas, né? E não 3. Nós temos 4. Tá? Vamos ver uma aqui que eu achei muito interessante. Olha só. Veja só. A número 7. Assinale a frase que contradiz a seguinte sentença. Nenhum pescador é mentiroso. Então nós vamos contradizer essa ideia, né? Como é que nós vamos contradizer que nenhum pescador é mentiroso? Como é que nós vamos contradizer? Vamos lá, dá uma pause aí e analisa comigo. Beleza? Então vamos lá, galera. Quando você diz contradizer a sentença, significa você negar a sentença, né? Lembra que nós vimos que quando você usa o nenhum, quando você usa o nenhuma, quando você usa o ninguém, né? Nenhum, nenhuma ou ninguém, como é que você usa essa contradição? Como é que você nega? Se você usar o nenhum, você vai dizer o alguém. Se você usar o nenhuma, você usa alguma. E quando você usa o ninguém, você usa o alguém. Então é dessa forma que nós vamos negar. Então, quando você usa o nenhum, você vai usar quem? O algum para negar, tá? Então, se nenhum pescador é mentiroso, nós temos algum pescador é mentiroso. Portanto, nós temos aqui a letra A como sendo a negação de nenhum. Lembra, né, que nós vimos aqui no nosso quadro? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, é isso que nós temos que ter em mente na hora de fazer as questões, né? Olha só, bem aqui, ó. Quando eu uso nenhum, como é que eu nego? O algum. Quando eu uso nenhuma, como é que eu nego? Utilizando o alguma. Quando eu tenho ninguém, como é que eu nego alguém, tá? Então, essa é a regrinha para quando você usar. É um caso particular quando você usa o nenhum, o nenhuma ou ninguém. Portanto, se ele está dizendo na questão, que nenhum pescador é mentiroso, a negação dele é algum pescador é mentiroso. Beleza? Fundação Getúlio Vargas. A negação de, então nós vamos negar,
todos os homens dirigem bem. Todos os homens dirigem bem. Aí nós temos que lembrar, né? Quando nós usamos o todos, como é que a gente nega, né? Usando o todos. Deu? Certinho? Vamos lá então. Quando você usa todos os homens dirigem bem, né? Para você negar o todos, você pode usar o algum, você pode usar o alguma, que não é o caso aí, ó, não tem nenhuma alternativa que tenha algum ou alguma, beleza? Você pode usar também o existem ou o existe. Perceba que você tem o existe aí, né? Então, quando você diz todos os homens dirigem bem, então você vai negar que todos os homens dirigem bem. Para você negar que todos os homens dirigem bem, basta você utilizar o existe ou existem. Porque como ele está usando o plural de homens, você vai usar existem, tá? Então, existem homens que dirigem mal. Se todos os homens dirigem bem, negando alguns homens, existem homens que dirigem mal. Então, nós temos aqui também como sendo a letra A, na questão 8. Por que a B está errada? Existem homens que dirigem bem. Eu não estou negando, né? Ele quer que negue que todos os homens dirigem bem. Para que negue todos os homens dirigem bem, eu tenho que usar o bem, né? O contrário de bem, que é o mal. Mas eu tenho que usar o conectivo de todos para negar. E qual é o conectivo? Trocando todos por existem. Beleza? Tranquilo? A letra C está errada porque ele está falando em mulheres. A letra D também está errada porque ele está falando em mulheres. E aqui todos os homens dirigem mal, né? Para quando eu uso todos, eu não posso negar utilizando novamente o todos, né? E sim, algumas, alguns, algumas e o existe ou existem. Ok? Vamos lá. Vamos para 9. Olha aqui a 9. Considere a seguinte proposição. Todos os alunos assistiram ao filme. Então, o que ele quer que a gente faça é a negação da proposição. Vai lá. Pause no vídeo. 1 minuto. Beleza? Vamos lá então, galera. Olha só. Lembra que quando também a gente usa o todos, né? Quando a gente usa o todos, significa que eu tenho que negar o verbo. Quem é o verbo? O verbo é assistir, tá? Então, quando eu digo todos os alunos assistiram ao filme, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho aí assistiram, eu vou negar o assistiram. Para eu negar o assistir, eu coloco o não na frente, né? Então, não assistiram ao filme. Mas lembrando que, para que eu tenha uma negação de todos, o que eu uso? O algum, o alguma, o alguns ou algumas. E aí eu nego o não na frente do verbo. Então, eu tenho aqui, todos os alunos assistiram ao filme. Nenhum aluno assistiu ao filme? Não, porque eu não estou negando o verbo, né? E o nenhum eu não uso para quando eu utilizo todos, né? Algum aluno não assistiu ao filme. Opa, tá aparecendo essa. Porque, ó, eu uso o algum quando eu utilizo todos e não assistiu. Então, estou negando o verbo. Não assistiu. Beleza? Então, aqui nós temos como alternativa a letra B de bola. A letra C estaria correta se ele colocasse alguns alunos não assistiram ao filme. Aí, tudo ok, beleza? Mas aqui ele não está negando
o verbo, tá? E a letra D está errada porque eu não nego utilizando novamente a palavrinha todos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ó, uma coisa muito importante para a nossa prova da FADESP é quando a gente faz a negação, de proposições compostas, tá? Muito importante quando você faz esse tipo de análise. Eu tenho proposições, eu tenho uma, duas, três proposições numa frase só, e eu quero fazer a negação dessas proposições, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, por exemplo, ao se pedir uma proposição equivalente lógica negativa, é o mesmo que dizer encontre a negação da proposição, tá? Negação de proposições compostas. Então, como é que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui A ou B, né? A ou B. Então, quando eu nego A ou B, negando A ou B, então eu tenho a negação de A e a negação de B. Quando eu nego A e B, quando eu faço a negação de A e B, isso vai ser a negação de A ou a negação de B. Olha só, importante isso, né? Quando eu nego A ou B, lembra que o ou, né? A ou B, então eu vou A, eu posso fazer A e não B, né? Então isso aqui é A e não B, tá? Aqui fica não A e não B, quando eu uso o conectivo ou, né? Quando eu uso A ou B e eu estou negando, isso aqui pode ser se, somente se. Então, A, se, somente se, B. Beleza? Então, quando eu nego A, se, somente se, isso vai me dar A ou B. Tá? Então, vamos ver uns exemplos aqui importantes. Isso aqui pode ser cobrado na nossa prova, né? A negação, eu estou apostando na negação, tá? Observe os exemplos abaixo. Olha lá. Ela estudou muito ou teve sorte na prova. Eu quero negar isso daí, tá? Então, quando a gente tem uma preposição, essa primeira aqui é uma preposição, vou chamar de P. Essa segunda é uma segunda proposição, vou chamar de quê? Ou posso chamar de A ou B, tanto faz, né? Ele chamou de A ou B, então a gente vai chamar de A ou B. Então aqui eu tenho uma preposição A, aqui eu tenho uma preposição B. Perceba que eu estou usando o conectivo ou, beleza? Se eu estou usando o conectivo ou, dá uma olhada aqui o que acontece. Se eu estou usando o conectivo ou, né, A ou B, como é que eu nego essa preposição? Eu vou negar essa proposição usando o quê? Negando a primeira e negando a segunda, né? Não A, não A e não B. Então, como é que eu vou dizer? Ela não estudou, neguei a primeira, muito, e não teve sorte na prova. Então, eu nego a primeira proposição e uso o conectivo e nego a segunda. Ela não teve sorte na prova. Tá? Letra B, né? A preposição B. O tempo será frio e chuvoso. O tempo será frio e chuvoso. Então, onde é que eu uso o conectivo e? Na segunda aqui, ó. A e B. Então, vou negar A e B. Então, vou negar a primeira e usar o conectivo ou e negar a segunda. Beleza? Então, o tempo não está frio ou não está chuvoso, tá? Então, é uma regrinha muito importante para quando a gente nega proposições compostas, galera. Tem que ter cuidado com isso aí, né? Outra, se o tempo está chuvoso, então está frio. Quando é que eu uso o então, né? O tempo está chuvoso, então
então, que é a setinha, como é que eu nego? Eu nego essa preposição dizendo A e negando B. Então, se o tempo está chuvoso, então está frio. O tempo está chuvoso, eu digo normal, a preposição, a primeira preposição, e uso agora o E, né? Então vou usar o E. Como é que eu uso? E negando a segunda, não está frio. Beleza? E aí nós temos a famosa lei de Morgan, né, galera? A lei de Morgan que diz o seguinte, olha lá, eu tenho uma negação da primeira, ou negando a segunda, eu estou fazendo uma negação das duas preposições. Eu estou negando a primeira, ou negando a segunda. Isso vai dar a preposição A ou a preposição B, sem negar, sem negar. A segunda diz o seguinte, se eu tenho a preposição, se eu tenho a negação de A e a negação de B, e eu vou negar as duas preposições, isso vai me dar a primeira sem estar negada, certo? Ou a segunda sem estar negada. Beleza? Então, essa é a famosa lei de Morgan. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando eu nego uma negação, isso me dá a própria preposição sem estar negada. Quando eu nego uma preposição já negada usando o conectivo ou, eu vou dizer a primeira sem estar negada e a segunda sem estar negada. Beleza? Então, essa é uma regrinha tradicional, né? Então, eu tenho aqui um exercício para a gente fazer e visualizar como é que vai colocar. Olha só, coloquei aqui uma questão resolvida para a gente prestar atenção, né? Sejam as preposições P, João é inteligente, e que Paulo joga tênis. Então, como é que eu vou negar? Negação de P ou que. Em linguagem correta é. Então, pessoal, quando eu nego utilizando aí a lei de Morgan, né? Vamos botar aqui a lei de Morgan. Olha lá. Como é que a gente vai fazer a primeira? Então ele diz o seguinte, ele está negando aqui, ó. Ele está negando a primeira proposição. Beleza? Isso vai me dar o quê? Quando eu nego utilizando o ou, isso vai me dar o e. Negando a primeira, vai dar a própria preposição. Negando a primeira, vai dar a própria preposição. Tá aqui ela, ó. E aí eu troco o ou pelo e. E, como a segunda ele está afirmando, então eu nego a segunda. Beleza? Então eu vou dizer o quê? Qual é a negação? João é inteligente. Tá? Como é que eu nego essa preposição? Então eu vou dizer assim, se João é inteligente, então, negando a negação, eu vou ter a própria preposição. Então, João é inteligente. Paulo joga tênis. Quando eu nego a própria preposição, é a negação dela. Então, Paulo não joga tênis. Então, nós vamos marcar aqui como alternativa B. Tá? Então, vamos fazer algumas questões. Isso aí era um exemplo só para a gente analisar. Tá? Eu vou fazer essa daqui. Dá pause no vídeo aí, ó. E vamos fazer essa primeira. Dizer que André é artista. Dizer que André é artista. Ou, olha o conectivo que ele está usando, Bernardo não é engenheiro, é logicamente equivalente a dizer o quê? Dá uma pause no vídeo aí e vê o que você acha. Vamos lá então? Deu para matar a charada? Galera, perceba que ele está usando aqui o conectivo, né? Qual é o conectivo que ele está usando? O ou. Beleza?
ele está usando o conectivo ou e está negando alguma coisa. Então a gente vai ver qual é a alternativa aí que ele usa o conectivo ou e nega posteriormente, tá bom? Então bora ver se vai bater aí. Se João não chega bravo em casa, então Claudete não foge para o quarto e Beto entra em casa. Essa primeira não tem o conectivo ou, né? Podemos jogar fora. João chega bravo em casa e Claudete não foge para o quarto. Ou Beto entra em casa. Opa, essa aqui tá parecendo ser a letra C. Vamos ver a letra D. Se Claudete não foge para o quarto, ou Beto entra em casa, então João não chegou em casa bravo. Né? Então nós temos também, pode ser a letra D. Se Claudete foge para o quarto e Beto não entra em casa, então João chegou bravo em casa. Opa, essa aqui tá falsa. Então tá entre a alternativa C e D. O que você acha aí? Tá? Aí vai ser a letra D, né, galera? Por que vai ser a letra D? Porque é onde você tem uma proposição lógica, né? Perceba a letra C. João chega bravo em casa e Claudete não foge para o quarto. Ou Beto entra em casa. Perceba que você não tem aí uma conexão lógica na frase, né? Olha a letra D. Se Claudete não foge para o quarto ou Beto entra em casa, então João não chegou bravo em casa. Então perceba que a letra D ela tem mais uma ideia de uma proposição lógica, né? Então nós temos aí a letra D dessa questão. Beleza? Vamos fazer essa 10 aí, ó. Essa 10. A negação da lógica da afirmação. Então, eu vou negar isso aqui. Corro bastante e não tomo chuva. Qual é a alternativa que eu vou marcar para que eu negue esta afirmação? Vamos lá. Corro bastante e não tomo chuva. Como é que eu vou negar isso daí? Olha só. A primeira proposição é isso aqui, né? Corro bastante. Beleza? Essa é a primeira. Vou chamar de preposição A. A segunda, não tomo chuva. É a B. A B, né? Quando eu nego uma negação, isso vai me dar a preposição B sem estar negada. Correto? Sem estar negada. E quando eu nego a corro bastante, isso vai me dar a negação de que não corro bastante, né? Então, qual é a alternativa que tem não corro bastante? Ó, não corro bastante, não corro bastante, não corro bastante, beleza. Se eu corro bastante, não, essa tá fora. Corro bastante, também essa tá fora. Então vai ficar entre A, B e C. Beleza? Só que eu tô negando não tomo chuva. Se eu negar não tomo chuva, isso vai me dar a preposição sem estar negada. Então vai ser tomo chuva. Onde é que eu tenho tomo chuva? Eu tenho tomo chuva aqui, eu tenho tomo chuva aqui. Então essa tá. Essa aqui também, né? Tomo chuva, né? Agora a gente vai observar o quê? O conectivo, ó. O conectivo dessa é e, o conectivo dessa é ou, e o conectivo dessa é por que não? Ou por quê, né? Qual seria então a alternativa aí que a gente vai marcar como alternativa correta?
Lembrando que eu estou ligando aqui, ó, por um conectivo E, né, pessoal? Toda vez que você liga a preposição por um conectivo E, você troca colocando a negação o ou, né? Então, onde é que tem o ou? Essa aqui está fora porque está me repetindo o E, aqui está fora porque está dizendo por que não, e o ou está bem aqui, ó. Então, na letra B. Lembra, né? Lady Morgan, olha lá. Lady Morgan, tá? Quando a gente nega a preposição, olha lá, na Lady Morgan, tá aqui, né? Quando você usa o ou, você troca pelo e. E quando você usa o e, você troca pelo ou. Beleza? Então, tá aí a resposta, letra B de bola. Tá? Então, pessoal, isso são regrinhas que se você não tiver atento, se você não tiver antenado com essas regrinhas, você erra com certeza. Tá bom? Então, galera, era isso que eu tinha que mostrar para vocês para complementar a aula de ontem, tá bom? Durante essa semana, eu vou gravar vídeos e postar para vocês aqui no grupo de vocês, para que a gente tenha bastante armas para essa prova no dia 19, né? Para quem vai fazer a parte administrativa, né? A prova é só dia 26, o restante da galera vai fazer dia 19. Mas não se preocupe, as nossas aulas não serão só aos sábados. Nós também vamos fornecer para você algumas aulas gravadas durante a semana para você ir acompanhando. Esse material, esse novo material completaço que você precisa, vai estar na plataforma para você fazer os exercícios. Tá bom? Beleza? Então, juntando com a aula de ontem sobre tabela verdade, a gente termina a parte de raciocínio e as próximas aulas agora vai ser a parte matemática. Juros simples, regra de 3 simples, beleza? E razão e proporção. Beleza, pessoal? Até a próxima. Já estou preparando uma bateria de exercícios só de questões da FADESP para você ver como é que é cobrado na prova, tá bom? Isso tudo eu vou postar lá no grupo de vocês. Fechou? Lá na plataforma. Um forte abraço. Até a próxima, galera.